Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Dê o nome do seguinte composto orgânico. E aqui nós temos essa molécula orgânica que possui 5 átomos de carbonos em uma cadeia que é fechada. Bom, para a gente fazer o nome de um composto orgânico, é sempre importante que você observe a tabela de nomenclatura da química orgânica. E essa tabela, você vai utilizar ela para dar um nome para o seu composto. Você vai ter que pegar o seu prefixo, que é a primeira parte do nome, depois o intermediário e por fim o sufixo, para você poder dar um nome para esse composto. Parece algo meio complicado, mas não é não. O prefixo ele tem relação com o número de átomos de carbonos que você tem dentro daquele seu composto. A gente observou que tínhamos 5 carbonos, então com 5 carbonos você escreve a palavra pente no início do nome do seu composto. Só tem uma regrinha a mais que é importante você observar aqui, que é o seguinte: como o nosso composto ele está dentro de um ciclo, que é uma cadeia fechada, a gente vai escrever a palavra ciclo antes de escrever o prefixo. Aí depois da palavra ciclo, você vai colocar o prefixo pente, que significa que você tem 5 carbonos. Essa palavra ciclo você só coloca quando você tem uma cadeia que é fechada, tá? Bom, agora que a gente já colocou o nosso prefixo, a gente vai vir para a segunda parte, que é o intermediário. O intermediário ele tem relação com o tipo de saturação da nossa cadeia. Ou seja, se a cadeia é saturada, se a cadeia é insaturada. Se a cadeia tem ligações apenas do tipo simples, se são ligações do tipo dupla, se a gente tem ligações do tipo tripla. Se você observar naquela cadeia que a gente tem aqui em cima, a gente tem uma ligação do tipo dupla. Sempre que a gente tiver uma dupla ligação, a gente diz que a gente tem um alceno. Observem, uma ligação dupla é um alceno. Usamos o intermediário em. E a gente vai precisar localizar aonde que está esse intermediário em. Ou seja, em qual carbono da nossa cadeia está essa dupla ligação. Existe uma regra que diz que a cadeia carbônica ela começa do lado que está mais próximo da sua dupla ligação. Como essa é uma cadeia fechada, para você fazer a numeração, você vai numerar colocando que esse carbono é o número 1 porque ele está com a dupla. Ou você poderia dizer que esse é o carbono 1, porque ele está com a dupla. Tanto faz qual deles vai ser o carbono 1. O que a gente sabe é o seguinte, que se esse é 1, esse tem que ser o 2. Porque a gente vai seguir no sentido da dupla, tá? Se esse aqui fosse o 1, olha só, esse seria o 2. Tá? Porque a dupla ligação está entre o carbono 1 e 2 da nossa cadeia principal. Então eu vou dizer que esse é 1, esse é o 2. Esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Mas observe, como a gente só tem uma dupla ligação, é óbvio que a dupla ligação tem que estar no carbono de número 1 na nossa cadeia. Tá? Porque existe essa regra que diz que a dupla ligação tem que estar do lado mais próximo do início da nossa cadeia. Como em uma cadeia cíclica não existe um início ali, né? Você vai ter que numerar um dos carbonos que tem a dupla como sendo 1. Então não existe ambiguidade, tá? Para uma dupla ligação dentro de um ciclo, quando você não tem ramificação, como é o caso dessa molécula, você não precisaria nem sequer localizar essa dupla ligação. Você poderia colocar apenas o em aqui logo depois do seu prefixo, né, que é o seu intermediário, porque você sabe que esse intermediário tem que estar no carbono de número 1, tá bom? Ah, professor, mas eu tenho uma outra dupla ligação. Aí sim, você vai ter que localizar onde estão as duas duplas ligações. Ou se você tivesse aí uma ramificação, você também faria a localização, tá? Nesse caso não precisa. Com relação à função orgânica, a gente está trabalhando com as funções hidrocarbonetos, né? O hidrocarboneto são aquelas moléculas que só apresentam dois tipos de elementos químicos, o elemento carbono e o elemento hidrogênio. Vocês podem notar que todos os átomos que a gente tem dentro do nosso composto ou são átomos de carbono ou são átomos de hidrogênio. Então a terminação vai ser escrever a letra O no final do nome, tá? Então você tem um ciclo penteno como sendo o nome desse nosso composto orgânico. E é isso, pessoal.
Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!